A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz que excede todo o entendimento, que vem da parte do Senhor, possa continuar repousada sobre a sua vida, querido amigo, amado irmão, amigo, que está conosco, acompanhando essas lições da revista da CPAD, em especial agora no caso no ano de 2021, primeiro trimestre. É muita alegria e satisfação, queridos, poder estar aqui com vocês, em saber que de alguma maneira a minha vida na face dessa terra está sendo útil para o benefício de alguém. E isso nos dá ânimo, nos dá alegria, isso nos traz força para continuarmos a trazer esses trabalhos aqui, esses estudos, pelo benefício que isso produz na vida de vocês. Então, que Deus continue abençoando e dando força aos irmãos para continuarem aqui conosco. Agora, o meu pedido é que vocês, em nome de Jesus, nos ajude para que o nosso canal assim desenvolva, tenha engajamento, que você possa deixar o seu like, que você possa deixar o seu comentário, que você possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas, para que assim o canal cresça, eu seja abençoado e outras pessoas também venham ser abençoados. Então, querido amigo, você que chegou até aqui nesse humilde canal, que tem como propósito difundir a palavra do Senhor e abençoar vidas na face dessa terra, que ainda não é inscrito, nos dê essa força, inscreva-se. Eu sei que o nosso canal é simples, é humilde, mas aqui nós falamos a palavra também, a palavra do Senhor. Tá bom, meus amados? Então, inscreva-se no nosso canal, faça aquilo que tem que fazer e você com certeza estará nos ajudando. Nós vamos então dar continuidade às lições da revista. Eu quero antes disso apresentar o tema que está regendo os 3 meses da nossa lição. Você acompanha aí na tela o tema que rege os 3 meses da nossa lição, como os irmãos bem sabem, mas eu quero deixar aqui enfatizado, não é isso? O tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Esse tema, meus amados, como eu vi aí o comentário de muitos, um tema maravilhoso, um tema especial, um tema glorioso, diga-se de passagem, falando a respeito desse livro sagrado, livro de Deus, o conselho de Deus, a vontade de Deus expressa aos homens. Dessa feita nós vamos estudar a lição de número 7, meus amados. Tivemos ali na semana passada a lição de número 6, lição assim impactante, muito impactante. Se você ainda não viu, procure aí na playlist do nosso canal, que você vai encontrar todas as lições em uma sequência. Desde o ano passado nós começamos a produzir as lições da Escola Bíblica Dominical, e você pode estar encontrando aí as lições passadas, inclusive a de semana passada de número 6. Então nós vamos para a lição de número 7, você acompanha aí na tela. O tema da nossa lição de hoje é: a Bíblia transforma pessoas. A Bíblia transforma pessoas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui para os nossos objetivos, meus amados. Os objetivos da nossa lição, você acompanha também na tela. Os objetivos da lição o primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então está os 3 objetivos da nossa lição, que ao final com certeza alcançaremos em nome de Jesus. Nós vamos agora para ver como está estruturado, meus amados, a nossa lição, como ela está dividida e subdividida nos seus tópicos e subtópicos. Você também acompanha aí na tela. O primeiro tópico é: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra
viva de Deus, me perdoe. A Bíblia é a palavra viva de Deus. O primeiro subtópico é: a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo subtópico é: a palavra de Deus é espada penetrante. O terceiro subtópico é: a palavra de Deus é apta para discernir. O nosso segundo tópico, meus amados, da lição é: a Bíblia anula os conselhos do mundo. O primeiro subtópico é: as armas da nossa milícia. O segundo subtópico é: a destruição das fortalezas. O terceiro subtópico é: a destruição dos falsos argumentos. E o quarto subtópico é: a destruição de toda a altivez. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição diz o seguinte: a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos torna humildes. O primeiro subtópico é: Deus aborrece a soberba. O segundo subtópico, meus amados, é: Cristo é o nosso exemplo de humildade. O terceiro subtópico é: a humildade é uma virtude cristã. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados. A lição aí gloriosa, né? Pelos tópicos e subtópicos dá para a gente ver que será uma lição realmente que fará muito sentido na nossa vida. Continuando aqui com o nosso texto áureo e a verdade prática, acompanha aí também na tela. O texto áureo está em Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12, que diz, abre aspas: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Meus amados, eu amo esse texto, amo profundamente esse texto de Hebreus 4, 12, porque assim como ali em Hebreus, no capítulo 11, que fala a respeito da fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento, e vai explicando ali algumas características da fé. Aqui nós também vemos algumas explicações, né? Algumas revelações a respeito da Bíblia Sagrada, desse livro divino da parte do Senhor, mas nós vamos destrinchar um pouco mais daqui a pouco. Vamos lá, vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim, meus amados, você acompanha aí na tela: a palavra de Deus é viva, anula os conceitos das trevas e nos torna humildes diante do Senhor. Glória a Deus. Dentre milhares de benefícios, meus amados, nós vamos ver que a Bíblia nos torna humildes. É interessante pensar sobre isso, ou a respeito disso, né? Que esse livro muda o nosso caráter, transforma o nosso interior, seja mente, pensamentos, desejos, a ponto de nos tornar humildes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esses aí, meus amados, esses pontos, subpontos, objetivos, é como está estruturada a nossa lição, tá bom? Eu faço sempre questão de colocar aqui como forma didática, meus amados. É necessário nós vermos o panorama geral, né? Como está a nossa lição. Essa parte introdutória é o panorama geral da nossa lição, amém? Então nós vamos olhar agora para os pontos, com detalhes, ali tentar tirar o máximo de verdades para a nossa vida. Os irmãos sabem que o particular aqui desse canal é que nós não temos pressa de chegar até o final, porque eu tenho, meus amados, como se nós estivéssemos aqui em uma sala de aula, sem a questão do tempo. Você que é professor da escola dominical, né, que é superintendente, aquele que leciona, sabe da dificuldade que nós temos na sala de aula, lá na igreja, devido ao tempo. O tempo é pouco, o tempo é corrido,
e muitas das vezes a aula fica um pouco corrida, um pouco ali maçante, sabe? Então aqui nós temos todo o tempo, nós temos tempo suficiente para expor uma aula com clareza, com tranquilidade, bem substanciada, para que esse alimento sirva de fato para a minha vida e para a tua vida, tá bom, meus amados? Então vamos lá, os particulares desse canal aqui nosso é isso, né? Não ter pressa de chegar até o final e também observar detalhes ali que muitas das vezes passa despercebido por muitos. Mas vamos lá. Quando eu olho então para a nossa lição e o seu título, em primeiro lugar eu vejo que já está tendo uma mudança, uma transição na nossa própria lição. Porque, como eu disse aos irmãos, as primeiras lições eles são de cunho de conhecimento, né? A gente vai adquirir um conhecimento sem muita aplicabilidade. Mas não tem como nós passarmos para a aplicabilidade ou assuntos que tenha aplicação sem antes fundamentarmos. Então as primeiras lições estávamos ali fundamentando, trazendo conceitos a respeito da Bíblia, a inerrância, a eficácia, né? E outros conceitos da eternidade, da infalibilidade da Bíblia Sagrada, enfim, foi necessário fazer aquilo. Agora nós estamos indo para alguns aspectos da Bíblia mais prático, né? Mais aplicável à nossa vida e que faz sentido realmente. Então, observe o título da nossa lição quando diz: a Bíblia transforma pessoas. Olha como é um caráter prático, um caráter diário, né? Algo que realmente agora está fazendo sentido na vida de alguém. A Bíblia transforma pessoas. Eu digo aos irmãos que se nós fôssemos nos apegar apenas no título, meus amados, nós levaríamos aqui horas falando só a respeito do título. Como nós temos muita coisa aqui nessa lição, eu digo desde já, não será uma lição pequena, meus amados, não será menos de 1h30 essa lição, eu acredito, mas vamos lá. Então, olhando para o título, além de observar que a Bíblia é um livro que transforma pessoas, e nós olhando dentro dessa escritura, nós vamos perceber realmente esta verdade. A Bíblia transformando a vida de pessoas. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, sabia que Jesus iria passar por um determinado lugar, e ele teve a curiosidade de querer ver quem era esse Jesus que tanto estavam falando. Ele vai e sobe numa figueira brava, como diz a Bíblia Sagrada, e Jesus agora passa ali próximo dele. E antes que Zaqueu fale qualquer coisa, Jesus diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que Jesus vai com Zaqueu, né? E eles traçam ali um diálogo esse que a Bíblia não deixa claro, mas o certo é que aquela palavra que Jesus falou ao coração e aos ouvidos daquele homem foi tão impactante, meus amados, que ele teve uma atitude inesperada. Ele teve uma reação também imediata. Ele disse: Senhor, a partir de hoje eu restituo 4 vezes mais daqueles que defraudei. Ou seja, ele ia devolver, né, aquilo que ele tinha adquirido de maneira ilícita. Observe, irmãos, a transformação da vida desse homem. Nós vemos então uma pessoa ali que sonegava, uma pessoa que fazia suborno, uma pessoa que pegava dinheiro por fora. Só que ele foi tão agora impactado por essa palavra que ele não queria mais viver daquela maneira, daquela forma, né? Não queria mais viver naquela prática ilícita. Mas por que isso, essa mudança? Por causa da palavra que Cristo pronunciou ao coração daquele homem. Porque é o título da nossa lição. A Bíblia transforma. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, a Bíblia é aquilo que sai da boca de Deus. Então, nós cremos que a Bíblia saiu da boca de Deus, do coração de Deus,
passando, é bem verdade, pela mão dos homens, mas veio da parte de Deus. Amém, meus amados? Quando nós olhamos ainda para a Bíblia, nós vemos outro exemplo, nós vemos a mulher samaritana. Há quem diga, os estudiosos, na sua maioria, afirmam que aquela mulher ela era prostituta, pelo fato do horário que ela estava indo ali para o poço. O horário que ela estava indo para o poço não era um horário normal, não era um horário comum, não era um horário que as pessoas normalmente iam. Ela foi no horário onde o poço não tinha ninguém, e eles vão concluindo por esse e entre outros aspectos a vida daquela mulher, O próprio diálogo com Jesus também dá a entender essa verdade que os estudiosos concluem, que aquela mulher é uma mulher prostituta. Só que Jesus ali vai traçando um diálogo, falando com ela, e ela é impactada, meus irmãos. Você pode ver no texto lá, a mulher samaritana ela é impactada pela palavra do Senhor. É tanto que nesse impacto ela vai até a cidade, fala a respeito de Jesus, que ele era o Messias prometido, E a cidade inteira, irmãos, vem conhecer Jesus. E nessa circunstância, Jesus prega a sua mensagem e muitos são impactados ali também. Mas tudo começou por quê? Pela transformação de uma mulher. Mulher essa que, na visão de muitos, era uma prostituta, mas pelo impacto da palavra, ela passou a ser missionária, pregadora da palavra do Senhor, atraindo as pessoas até Jesus. Não dá para a gente ter essa noção desta realidade, meus amados, e dessa verdade que a lição está dizendo a respeito de que a Bíblia transforma as pessoas. Nós vemos também a transformação na vida do apóstolo Paulo. Essa aqui, os irmãos muito bem sabem, dessa transformação. E uma das frases que evidencia isso é que o perseguidor passou agora a ser perseguido. Ou seja, um homem que tinha como meta, como objetivo, como alvo destruir a igreja, os cristãos, ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e esse impacto, o impacto desse encontro, das palavras de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, quem és tu? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Esse impacto, meus irmãos, da palavra do Senhor Jesus Cristo, transformou radicalmente a vida daquele homem, que agora que perseguia, ele estava agora sendo perseguido por levar esse evangelho que a igreja estava se propondo também, na época de Paulo, a levar, Ele passou a ser um cristão piedoso, um cristão adorador, fiel ao Senhor, quando ele mesmo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo, Pelo evangelho, aquele homem que tinha o seu corpo, eu consigo até enxergar assim meio desfigurado, de tanto ter apanhado, de tanto ter sofrido, de tanto ter sido maltratado. Por quê? Por causa do evangelho, meus amados. Então nós temos aí exemplos de que vidas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, transformando pessoas. Zaqueu, a samaritana, o apóstolo Paulo e outros, eu e você. Com certeza você é um dentre milhares ou milhões de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Eu tenho plena certeza que agora o Espírito Santo está falando ao seu coração, à sua mente, e trazendo as lembranças do que você era, do que você fazia, do seu estado de miséria, de pecado, de derrota, e hoje como você está. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um exemplo na família, na empresa, na sociedade, Um homem de caráter, uma mulher de caráter, um homem de respeito, uma mulher de respeito, digno de exemplo, que faz a diferença no ambiente onde chega. Olha como é glorioso, meus amados. A minha vida, eu sinto essa transformação, não somente no estado antes, mas até hoje eu sinto a palavra do Senhor transformando a minha vida. Pela a ação do Espírito Santo, eu quero crer que com você não é diferente. Você sente o transformar
da palavra do Senhor Jesus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados, por isso. Alegremo-nos pela transformação que Deus faz por meio da Escritura, na ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Mas não somente isso, como eu destaquei aqui, e olha que nós ainda estamos, meus amados, no título da nossa lição, para você ver como essa lição será profunda, gloriosa, né? E diga-se de passagem grande. Mas vamos lá, porque eu tenho plena certeza, meus amados, que não será em vão o tempo que nós iremos passar aqui. Olhando ainda para o título, eu destaco assim, que a palavra não somente transforma pessoas, mas a palavra transforma ou muda uma sociedade. Que palavra é essa, meus amados? Que livro é esse que nós temos em nossas mãos, que não somente pode transformar a vida de um homem ou de uma mulher, mas na verdade ela é tão poderosa que pode transformar a vida de uma sociedade. Eu confesso aos irmãos que veio agora na minha mente o exemplo de Jonas ali na cidade de Nínive, meus amados. A Bíblia diz que ele pregou e toda aquela cidade rendeu-se, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo em arrependimento. O outro exemplo que eu tinha colocado aqui como destaque é aquele texto que está em Atos dos Apóstolos, né? Esse texto aqui não tem na revista, mas você pode conferir. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do 13 ao 20. É quando Paulo está pregando em Atenas. A palavra, meus amados, que aquele homem pregou foi tão poderosa, tão impactante, tão extraordinária, que aqueles homens que tinham como atividade laboral, eles ganhavam dinheiro com aquilo, com as mágicas, com os encantamentos, e eles adquiriram esse conhecimento por meio dos livros. Mas a palavra que Paulo trouxe foi tão impactante que aqueles homens se arrependeram tão verdadeiramente que os livros que eles tinham como tesouros, eles queimaram. A Bíblia diz que eles fizeram uma pilha gigantesca de livros e queimaram aqueles livros. Aquela cidade, ela foi impactada, como eu estou escrevendo aqui, pontuando, né? A Bíblia é tão poderosa que ela não somente transforma a vida de uma pessoa, mas transforma a nossa sociedade. Talvez, meus amados, você esteja como eu, porque eu estou assim, pelo menos no aspecto de enxergar. Eu estou enxergando como está a nossa sociedade caída, apodrecida, mal, perversa, como que sem esperança, sem possibilidade de mudança. Eu digo aos irmãos, aqui está, meus amados, aqui está o antídoto para o mal, aqui está a resposta para o mundo, aqui está o livro que pode transformar, meus amados, a nossa sociedade. Lembrei agora, eu só lembro do fato, não o nome da pessoa. Se você lembrar, em nome de Jesus, coloque aí embaixo o nome dele. Ele chegou, diga-se de passagem, é um grande pregador, né, da história, um grande pregador. Ele chegou numa cidade e não tinha um crente, eram 800 famílias, não tinha um crente. Ele começou ali a pregar, a pregar e a pregar. Quando ele sai, essas 800 famílias, todas estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. E diga-se de passagem, meus amados, eu não sou tão novo assim, mas na minha época de infância, as pessoas diziam assim: lá vem o irmão do livro da capa preta, lá vem a irmã do livro da capa preta. As pessoas tinham medo desse livro, meus amados. As pessoas tinham pavor desse livro, né? E eu consigo até entendê-las, né? É por causa da transformação, do poder que emana dessa escritura, meus amados. Essa palavra, ela é poderosa em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha como é gloriosa essa lição, irmãos. Se está disposto a ir até o final, tem muito mais, viu?
Tem muito mais. Vamos adiante, vamos adiante. Olhando aqui para o texto áureo. E o texto áureo diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. De igual modo, queridos, o título da nossa lição levaremos horas falando a respeito dele, como vocês puderam perceber, né? Aqui nesse texto áureo também levaríamos horas e horas se fôssemos debulhar, mas vamos tentar nos conter aqui. Mas olhando para o texto áureo, o que nós podemos identificar? Que a Bíblia tem algumas características. A primeira dela, ela é viva. A Bíblia não tem a sua mensagem morta. A Bíblia não é morta. A Bíblia não precisa estar ali sendo renovada nos seus princípios. Como eu falei na lição da semana passada, e você pode estar conferindo, na semana passada nós falamos que a lei do Brasil ela precisa de emendas. Ela precisa estar em constante transformação para tentar acompanhar as necessidades da sociedade. A Bíblia não. A Bíblia ela é eterna. Não é ela que é transformada pela sociedade. É ela que transforma a sociedade por causa dessa característica dela aqui, que ela é viva. Eu quero deixar destacado aqui para nós, anote aí e traga na sua sala de aula João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Bendito seja o nome do Senhor. Viu a grandeza desse texto, meus amados? A palavra que vos tenho falado, que eu vos tenho dito, que eu vos disse, são Espírito e vida. Essa palavra, ela é viva, ela produz vida. Onde está morto, ela ressuscita. Onde está sem esperança, ela traz esperança. Onde tudo está acabado, ela transforma tudo novamente, fazendo novo. Até então, a respeito de nós, seres humanos, a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós somos agora novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque a Bíblia é Espírito e vida, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aí. Ela é viva sim, mas ela também é eficaz. O que isso significa? Que ela não falha, bendito seja o nome do Senhor. Que ela não se equivoca, que ela não retrocede, que ela não erra. Ela é eficaz na sua mensagem, ela é eficaz no seu propósito, ela é eficaz na sua aplicabilidade para dar substância ao que nós estamos falando, meus amados. Abra comigo em Isaías 55:11 e veja o quão glorioso é esse texto, meus amados. Isaías, no capítulo 55, versículo 11 da Bíblia Sagrada. Anote e traga lá, se assim você desejar, na sua sala de aula. Isaías capítulo 55, versículo 11. Estamos falando a respeito de que a Bíblia não falha. Ela é, como disse aqui, eficaz. Diz o texto, Isaías 55, 11. Assim será o que? A minha palavra. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, glória a Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Meus amados, meu coração vibrou que você não tem ideia agora aqui dentro de mim, lendo esse texto aqui.
que testifica a eficácia da palavra do Senhor Jesus Cristo, que quando sai da boca de Deus, tem como destino certo um alvo, e ao atingir esse alvo, ela não falhará, porque ela é eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar, meus amados, em nome de Jesus. Ela não somente é viva, ela não somente é eficaz, mas também é penetrante. O texto diz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha a questão dessa penetração, Penetra até a alma e o espírito, as juntas e medulas. O que significa isso, meus amados? Que a Bíblia é uma espada que penetra. Eu coloquei aqui, como profundidade. Penetração, profundidade, o alcance da Escritura, quando ela sai da boca de Deus, até onde ela pode ir? No mais profundo do ser de um homem. Ele vai em todas as áreas, como diz aqui, entre a alma e o espírito, juntas e medulas, locais onde homem nenhum consegue alcançar, atingir, chegar. A Bíblia, ela chega lá. A palavra do Senhor, ela chegará, ela chega lá. Inclusive, meus amados, na questão, assim, aplicando, em termos de a palavra chegar, onde o Estado não chega, onde o auxílio não chega, onde o governo não chega, onde qualquer outro sistema, governo, não chega, a palavra chega. Lá estão os irmãos pregando, em lugares longínquos, inóspitos, lá tem um irmão pregando, lá tem uma irmã pregando, levando vida, levando restauração, levando poder, levando manifestação do Espírito Santo de Deus, meus amados. Agora, no aspecto do homem, penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, a profundidade, o alcance que essa Bíblia vai dentro do coração ou do ser do homem. Profundidade. No caso aqui, a penetração penetrante, é mais penetrante, penetra até a divisão da alma e do espírito. Está revelando a profundidade da eficácia da Bíblia Sagrada na vida do homem. Continuando, a Bíblia diz que ela também é apta, ou seja, ela tem a capacidade. Além dela ser eficaz, ela tem a capacidade. É a única que tem a capacidade. Qual capacidade? Para discernir pensamentos e intenções do coração. Meus amados salevista, essa lição é gloriosa, essa lição é gloriosa, é gloriosa, é gloriosa. Estou aqui me segurando, irmãos. Estou aqui me segurando, porque nós estamos em uma sala de aula aprendendo, mas eu estou sendo aqui ministrado pelo Espírito Santo de Deus, pelas grandezas que Ele está falando conosco nesta manhã a respeito da sua palavra. Ela é apta para discernir. O que significa isso? Ela tem a capacidade, ela pode, ela consegue, ela tem essa capacidade de discernir pensamentos e intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando eu olho ainda para esse discernir da Bíblia Sagrada, no aspecto agora dos pensamentos e intenções, ela é apta, tem a capacidade para discernir pensamentos e intenções. Vem um texto à minha mente de João capítulo 12, versículo 42. Veja comigo, João capítulo 12, versículo 42. Vamos ver o que diz esse texto, meus amados, para nós nesta manhã, e assim enriquecer a nossa aula e edificar a nossa vida. João capítulo 12, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia.
Olha só, irmãos, olha a grandeza desse texto. A revista, trazendo o textual de Hebreus 4:12, diz que a Bíblia ela tem a capacidade de discernir mentes e intenções do coração. Ela é apta para prescrutar o pensamento, prescrutar a mente das pessoas, o interior das pessoas. E o texto que eu estou dizendo aqui para os irmãos de João 12:48 diz que no dia do julgamento, esta palavra irá nos julgar. Amém, irmãos? Não é poderoso esse entendimento? Versículo 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, quem rejeita a Deus e não vive de acordo com a Escritura. Não quero saber, isso é um livro velho, isso não vale nada, isso foi escrito pelos homens, e abandona a palavra do Senhor. Rejeita Deus, rejeita Cristo, rejeita a sua palavra, não quer saber do que está escrito, não quer viver de acordo. O texto continua dizendo: eu não julgo, porque tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Por que, irmãos, a Bíblia há de julgar? Porque ela prescruta. A palavra do Senhor vai no mais profundo do interior dos homens. Ela conhece, ela tem a capacidade de discernir a intenção dos homens, o pensamento dos homens. Quando nós estamos aqui do lado de fora achando uma coisa, mas no interior do homem é outro totalmente diferente. E lá está a Bíblia discernindo a intenção daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa. Vamos avançar, meus amados, vamos avançar. Agora aqui na verdade prática. A verdade prática são outros muitos pontos gloriosos que nós vamos destacar aqui, meus amados. Por isso que eu disse, eu não tenho pressa de chegar até o final, porque eu acredito ser isso de suma importância. Vamos lá. A verdade prática diz: a palavra de Deus é viva, nós já vimos isso. Ela anula, agora tem algo novo, ela anula os conceitos das trevas e nos torna humildes diante do Senhor. Então, olhando aqui para a nossa verdade prática, quando diz que a palavra de Deus é viva e anula os conceitos das trevas, eu quero deixar aqui uma referência para nós. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que diz, meus amados, esse texto aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Por que isso? Que nós estamos falando a respeito de que a Bíblia anula os conselhos das trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar mais em detalhes, meus amados, no decorrer da nossa lição, a respeito desta verdade, que a palavra de Deus, ela vai de encontro às obras de Satanás e tem poder para desfazer todas elas. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando aqui ainda para a questão dessa anulação, eu trago para nós Efésios capítulo 6, o verso 7. Efésios, abra comigo a Bíblia, meus amados, abra comigo a Escritura. Vamos percorrer os livros da Bíblia Sagrada, já que nós estamos falando dela. Efésios capítulo 6, versículo 17. Você pode também estar aí anotando essas referências em nome de Jesus. Efésios 6, verso 17 diz assim:
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais um texto dando referência em dizer que a Bíblia é espada, só que agora é espada do Espírito. Espada essa que dissipa, que anula as obras, os conselhos das trevas de Satanás, do diabo, do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante, meus amados. Ainda nem entramos na lição, mas está sendo glorioso. E diz assim, também ainda na verdade prática: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Ou seja, mostra que nós somos pecadores. A Bíblia nos anula não. A Bíblia nos torna humildes porque ela mostra a nossa condição diante de Deus, meus amados. Pecadores. Como eu coloquei aqui, mostra que nós somos pecadores e jamais conseguiríamos nos salvar, mas Ele decidiu nos salvar. Tem um texto interessante, meus amados, de Romanos capítulo 3. Estava estudando, o Espírito Santo bradou esse texto no meu coração. Romanos capítulo 3. A garganta até falhou agora. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 28. Olha a grandeza desse texto, meus amados, de Romanos 3, do 23 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram. Eu estou dizendo, ou a verdade prática está dizendo que a palavra nos torna humildes. E eu estou dizendo que ela nos torna humildes, por quê? Porque ela revela quem nós somos. O que nós somos? Pecadores. Nós somos pecadores e jamais chegaríamos a alcançar por nossas forças próprias, por mais que nos esforçássemos, colocássemos todas as nossas forças, ainda assim não chegaríamos a alcançar a nossa salvação, porque a salvação não é pelas obras, diz a Escritura, a salvação é pela graça do Senhor, ou seja, Ele decidiu nos salvar, ou seja, não há mérito em nós, só há mérito em Jesus Cristo, em Deus. E o texto que eu estou dizendo reforça isso quando diz, Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, olha só, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça, a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O verso 27 que é interessante, ele diz assim, onde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Que texto glorioso, irmãos. Onde está a jactância? Ou seja, onde está a arrogância? Onde está a prepotência? Onde está o peito estufado e dizer, eu estou salvo, eu me salvei, eu consegui me salvar? Não existe. Não existe jactância. Não existe soberba. Não existe prepotência. Essa palavra nos torna humildes, porque ela nos faz entender que nós não conseguiríamos nos salvar, mas aprove ao Senhor, como diz o texto, na sua graça e gratuitamente nos salvar. Nem pago nós pagamos. E se tem uma coisa que faz uma pessoa ser devedora da outra, é quando essa outra desempenha algo em favor desta outra aqui e não cobra nada. Fica um eterno devedor. É o que nós somos para Deus, eternos devedores. Então a Bíblia nos torna
humilde, meus amados. Vamos avançar. Vamos avançar. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja aí bradando muito forte no teu coração e esta palavra esteja fazendo muito sentido para a tua vida, assim como do lado daqui está fazendo na minha vida, meus amados. Vamos lá. Vamos para a introdução da nossa lição. A introdução diz assim: a Bíblia é de origem divina. Foi o que nós vimos em lições passadas. Em nome de Jesus, se você chegou até aqui nessa lição e não viu as demais, eu te convido, irmão e irmã, amigo, amiga, em nome de Jesus eu te convido a voltar para as demais lições e ver, porque elas vão em efeito cascata, elas vão se entrelaçando umas nas outras, de maneira que ao você estudar as lições passadas, a de hoje faz muito mais sentido do que está fazendo agora. Mas vamos lá. Nós vimos que a Bíblia é de origem divina, ou seja, ela vem do coração de Deus e não do coração dos homens. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Eu deixo aqui destacar na introdução, meus amados, essa diferença entre autor e escritores. Existe essa diferença, eu quero deixar aqui registrado, e aprenda isso no seu coração. Existe a diferença entre autores, como eu coloquei aqui, e o autor e os escritores. Autor e escritores. Quem são os escritores? São aproximadamente 40 homens que escreveram, por isso, escritores da Bíblia Sagrada. Mas se você observar a Bíblia, apesar de ela ser feita de livros, mas quando você lê, dá a entender ali que tem um pensamento só, como se estivesse ali realmente contando uma história, como num pensamento. Mas nós vemos que essa particularidade acontece porque ela tem um autor, e esse autor é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Deus ali inspirando as pessoas pelo Espírito Santo para que os homens então escrevessem. Então entenda essa diferença, escritores e autor. Escritores, aproximadamente quase 40. Autor, único, o Espírito Santo de Deus. Avançando. Por isso que, pela mensagem ser divina, pela origem da Bíblia ser divina, pelo fato de o autor da Bíblia ser Deus, essa mensagem transforma o entendimento e nos traz e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva, nós já vimos, mas vamos ver muito mais coisas novas, irmãos. Nós vamos falar coisas novas. Não, nessa lição nós veremos que a Bíblia é viva, eficaz, transforma o interior do ser humano tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui, meus amados, uma referência, porque a introdução está dizendo que a Bíblia só tem essa característica de transformar pessoas por causa da sua origem e por causa do seu autor. A origem é Deus e o autor é o Espírito Santo. Por isso ela tem essa particularidade de transformar. E o texto que nos dá respaldo a isso está em João 15, verso 3. João 15, verso 3. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: vós já estáis limpos. Ou seja, a sujeira saiu, está tudo novo, está tudo lavado, está tudo transformado. Por meio de quê? O texto continua dizendo: pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, demonstrando aqui, meus amados, esse aspecto da Bíblia que é transformar.
a vida das pessoas. Eu gosto de fazer aquela ilustração dizendo assim, meus amados, quando você chega do serviço, do trabalho, você que trabalha no campo, numa empresa, que sujou o seu uniforme, a sua roupa de trabalho, para você lavar ela, você tira, coloca na máquina aí, bota ali o processo, bota o sabão, né? Bota o detergente, tantos minutos, tantos litros de água, daqui a pouco ela sai limpinha. Assim o homem fica limpo, a roupa no caso, né? E o interior do homem, como o próprio Cristo disse que do interior do homem saem as fontes, né? Diz a Escritura. No interior do homem tem adultérios, tem roubos, tem furto, tem um bocado de miséria dentro do coração do homem. Como lavar essas misérias do coração do homem? Por meio da palavra de Deus. Porque ela vai sendo interiorizada no homem e vai tirando tudo que não presta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, meus amados, para o primeiro ponto da nossa lição. Eu quero ir com tranquilidade aqui com os irmãos. Eu não quero correr, eu não quero deixar as coisas atropeladas, mas vamos bem devagar para aprendermos com segurança. Então o primeiro tópico diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. O primeiro subponto diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Realmente, irmãos, eles não entraram na terra prometida que era deles. Deus havia prometido, mas eles não entraram. Por quê? Porque não acreditaram, não deram crédito, não obedeceram à palavra de Deus. Continuando, isso está em Hebreus 4:6, viu? Continuando, o autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos, ou seja, para nós agora, tomando como exemplo aqueles homens que tinham a promessa de entrar na terra de Canaã, mas não entraram porque desobedeceram a Deus. O escritor aos Hebreus agora chama a nossa atenção e diz assim: ei, cristãos, eles não entraram por causa disso, cuidado vocês também. Vamos lá, o autor aos Hebreus faz um alerta para que os cristãos não cometam o mesmo erro. Qual erro, meus irmãos? Como eu coloquei aqui: negligenciar, desobedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Ou seja, meus amados, se nós negligenciarmos o que nesta Bíblia está escrito, nós vamos chegar no céu? Impossível. Porque nós estudamos semana passada, se a minha memória não me deixa falhar, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando diz lâmpada para os meus pés, é que ela é apta, ela me ajuda em cada passo do meu dia a dia. Mas ela não somente é lâmpada para os meus pés e me ajuda nas minhas escolhas hoje, atuais, mas ela serve também para o meu futuro. Ela é luz para todo o meu caminho, ou seja, ela me levará para o céu. A observância dessa escritura me levará ao céu, ou seja, a Canaã celestial. Continuando, meus amados, aqui, nesse propósito, o escritor aos Hebreus lembra que a palavra de Deus é viva. Aí ele entra no contexto que nós estamos estudando, meus amados. Se ele está dizendo que o povo não entrou na terra de Canaã porque negligenciou a palavra de Deus, e que nós não devemos cometer esses mesmos erros para que assim nós possamos entrar no céu, ele dá agora as características da palavra do Senhor Jesus Cristo em dizer: a palavra de Deus é viva. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o caminhão passar aqui, meus amados, aqui é bem movimentado, tá? Mas vamos lá. Diz assim: a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela, a Bíblia, deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Meu Deus! Como negligenciaremos, né, meus amados? Como diz o próprio Cristo aos Hebreus, como negligenciaremos tão grande salvação? Perdido estaremos se negligenciarmos a salvação. Perdido estaremos se desobedecermos o que diz a Bíblia Sagrada. Continuando, não se trata de ensino obsoleto,
como as pessoas olham para a Bíblia. Meu Deus, eu sei que é pela fé, eu sei que é pela ação do Espírito Santo, e há muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, infelizmente, e olham para a Bíblia, meus amados, como um livro velho, um livro antigo, um livro antiquado, quando na verdade nós estamos aprendendo que é exatamente o oposto disso. Ele é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Ela é tão viva quanto qualquer outra coisa. A Bíblia é tão poderosa, tão poderoso, mais poderoso que qualquer exército da nossa atualidade. Ela é poderosa. Sabe por quê, irmãos? Olha a grandeza que vem no meu coração agora. Porque qualquer exército dessa terra que vai guerrear, ele mata. E o poder desta palavra vivifica. O poder desta palavra ressuscita. O exército da terra, ele mata. Mas o poder do exército desta terra mata. Mas o poder que mina desta palavra ressuscita. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante, meus amados. Não se trata de um ensino obsoleto, ao contrário. A palavra de Deus é viva, permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. 1 Pedro 1,23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais voltará vazia e sempre realizará o seu propósito. Foi o texto que nós lemos de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Eu coloquei aqui, meus amados, o Salmo 119, verso 4, dizendo assim, ó, essa sempre foi a vontade de Deus. Qual? Que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. A vontade de Deus é que nós observemos a sua palavra, vivamos segundo a sua palavra, né? Andemos segundo a sua palavra. Como o texto que eu estou colocando aqui, Salmo 119, verso 4, anote aí, confira comigo em nome de Jesus. Salmo 119, verso 4 diz assim, meus amados, tu ordenaste os teus mandamentos, ou seja, Deus ordenou os seus mandamentos, a Bíblia. Para quê? Para que diligentemente os observássemos. Para que diligentemente observássemos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como eu estou dizendo, meus amados, essa sempre foi a vontade do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, meus amados, para o segundo subponto da nossa lição, que o título diz: a palavra de Deus é espada penetrante. A leitura diz assim: o texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado desta espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa traspassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, esse tópico aqui é glorioso e profundo, diga-se de passagem. Mas vamos tentar ser sucintos aqui, amados irmãos. Tentando pontuar aqui, quando aqui próximo ao final, o texto na verdade está dizendo que a Bíblia é como uma espada. A mentalidade do escritor é comparar a Bíblia como uma espada. Eu acredito que ele está tendo aqui aquela visão de uma guerra, que utilizava-se muito a espada.
uma espada de 2 gumes que ao soldado lutar com o outro, né, ao desferir o golpe, de tão afiada que era aquela espada, ela traspassava o corpo daquele homem, né? Ou quem sabe ali desferida no pescoço do outro soldado, ela até pudesse cortar, decepar a cabeça do outro pelo seu poder de corte, né? De estar tão afiada. E ele faz esse comparativo agora com a Bíblia, agora no aspecto espiritual, essa mensagem traspassando o homem, penetrando no mais profundo. E o que me chama a atenção é aqui no final, meus amados, quando a lição diz assim: nenhuma resistência humana consegue impedir a ação do Espírito Santo. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas. E o interessante é essa parte aqui, ó, dentre tantas, né? Significa que ela atinge o âmago do interior do homem. Aí vem as particularidades, né? Ela examina. A Bíblia, como uma espada que vai no profundo do interior do homem, examina. Mas examina o quê? Os segredos obscuros. A Bíblia examina os segredos obscuros. Outro, ela revela. A Bíblia revela o quê? O nosso verdadeiro caráter, quem nós somos, os nossos pecados, os nossos maus intentos, os nossos maus projetos. Ela revela tudo. Ela expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o espírito e a carne. A Bíblia vai expor que nós temos esse conflito entre o espírito e a carne. Ela vai expor os desejos que nós temos dentro de nós, meus amados. Que palavra gloriosa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda pontuei dizendo aqui, como espada, ela tem a capacidade de cortar, tirar, colocar para fora o que não presta. Bendito o nome do Senhor. Visto que a lição está dizendo que a palavra ela examina, que ela revela, ela expõe, mas ela também, como espada, ela corta, né? Ela corta, e ao cortar, ela vai cortando aquilo que é mal nosso, ela vai tirando aquilo que é ruim nosso, ela vai dissipando, decepando, cortando, tirando, lançando fora aquilo que em nós, dentro de nós, não presta, não agrada ao Senhor Jesus Cristo. E diga-se de passagem, meus amados, essa é a verdadeira conversão. Esse é o verdadeiro arrependimento, quando há mudança, quando há abandono de velhas práticas, de velhos desejos, de velhas vontades, velhos pensamentos, né? Essa é a ação da palavra do Senhor. Ela vai cortando, tirando, aniquilando. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Vamos para o terceiro subponto, que diz assim: a palavra de Deus é apta para discernir. Então nós vimos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós vimos que a palavra de Deus é penetrante. Nós vimos que a palavra, vamos ver agora que a palavra de Deus é apta para discernir. Mas irmãos, nós já vimos ainda agora há pouco, você pode dizer. Irmão, o Senhor já falou ainda agora há pouco. Só que Deus tem mais para o nosso coração, meus amados. Vamos adiante, diz assim: a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune, ou seja, nada está escondido, nada está camuflado, nada está obscuro ao discernimento da palavra. Entenda isso, queridos, entenda isso. Agora veio em minha mente aquele Salmo 139, se não me falha a memória, falando a respeito dos atributos de Deus, da sua onipresença. O salmista vai dizer: se suba aos céus, o Senhor lá está. Se desça ao mais profundo do abismo, o Senhor está. Se vou no inferno, o Senhor também lá está. Ou seja, Ele não somente está, como conhece todas as coisas, assim também como isso que nós estamos lendo a respeito da Bíblia Sagrada. Diante da Bíblia não tem nada imune, não tem nada que possa se esconder.
Não tem nada que possa se ocultar. Não tem nada que fique camuflado de maneira que a Bíblia não consiga discernir. Porque nós vimos que a Bíblia também é apta para discernir. Continuando, meus amados. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Imagine você, querido amigo, que está fazendo a obra do Senhor. Está fazendo a obra do Senhor, ali pelo lado de fora, as pessoas vendo, e na verdade o que a pessoa quer, né, é aplauso, é reconhecimento, são os méritos, quer estar em destaque e não está fazendo as coisas pelo propósito original, que é engrandecimento do nome do Senhor, o benefício do reino. Não, a pessoa está, a motivação dela é aparecer, é estar em destaque, é ser conhecido, é ser aplaudido, é ser reconhecido. Que Deus tenha misericórdia, meus amados, porque esta palavra, eu vou apontar de novo para ela, esta palavra, como diz aqui, ela prescruta até os nossos pensamentos mais íntimos e as intenções mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascarados. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Como eu coloquei aqui, meus amados, sabendo disso, que não há como esconder nada de Deus, da sua palavra, porque a palavra, ela prescruta, a palavra, ela tem um discernimento do mais profundo do interior. Sabendo disso, não adianta, como eu pontuei, não adianta andarmos de máscaras, com fingimento, com dissimulações. Não adianta, meus amados. Como eu coloquei aqui, o certo é nós reconhecermos a palavra e vivê-la, pôr em prática, andar com sinceridade diante de Deus e da sua palavra, sem máscaras, sem fingimento, sem camuflagem, porque não adianta, irmãos. É inútil ter uma vida assim, porque um dia, como diz aqui o texto de Lucas 12:2, como eu coloquei, Lucas 12:2, acompanhe comigo, meus amados, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 12, versículo 2. Lucas 12:2. Lucas 12:2 diz assim: mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não seja de ser sabido. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras versões diz que não, nem oculto que não há de ser revelado. Não há, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Então não há, queridos, nada que nós venhamos fazer no sentido assim de longe daqueles que nos conhecem. Estamos praticando coisas longe de pessoas que não conhecem. Esse é um aspecto. E aqui dentro também, porque nós podemos estar próximo de pessoas que nos conhecem, tendo um procedimento aparentemente aprovado, mas o interior está corrompido. São más intenções. Não adianta. Isso um dia vai ser revelado, meus amados. Um dia isso vai ser revelado. Por isso, como eu coloquei aqui, não adianta andarmos de máscaras, com fingimentos, porque um dia tudo vai ser revelado. O coração de todo e qualquer homem, ele vai ser aberto, ele vai ser mostrado.
para todos naquele grande e terrível dia. Uma outra referência que eu quero trazer aqui, meus irmãos, mas agora com base a questão do olhar de Deus, né? Aos olhos daquele com quem temos de tratar. E nós não podemos andar com hipocrisia, com rebeldia, porque isso vai ser descoberto aos olhos daquele que um dia hão de prestar conta. Veja comigo Salmo 26, 2. Salmos 26, 2. Salmos 26, 2. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 26, 2 diz assim a palavra: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. É o desejo do salmista, mas ele não somente expressa o desejo, mas mostra a capacidade de Deus, porque o salmista sabe que Deus tem a capacidade de quê? De examinar ele, de provar ele, no caso o salmista, de esquadrinhar os rins e o coração do salmista. Então não somente expressa o desejo que esse salmista tem, mas a capacidade de Deus de examinar, de esquadrinhar, de provar o interior dos homens. Deus está vendo tudo, meus amados. Deus está vendo tudo. Outra referência, Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Provérbios 20, 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do seu ventre. Olha só, meus amados, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Olha só, o interior do homem é claro aos olhos de Deus. Aqui diz o Salmo, por exemplo, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, não é escuro como nós pensamos, não está escondido para Deus como nós pensamos, não, é claro, como o dia. É uma lâmpada, tem uma lâmpada dentro de nós que faz com que Deus enxergue tudo. Ele continua dizendo: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar, meus amados, que ainda tem muita coisa para nós aqui. O segundo ponto da nossa lição, né? O segundo ponto: a Bíblia anula os conselhos do mundo. O primeiro subponto diz: as armas da nossa milícia. A leitura diz: Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta não é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A armadura é essa que se faz da verdade, da justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Que tópico interessante, meus amados, quando diz que as armas da nossa milícia. Primeiro texto aqui, ele diz assim, que a nossa luta não é de ordem espiritual. Interessante, e eu acho um tanto quanto louco quando pregadores dizem: pisa na cabeça de Satanás, aponta o dedo na cara de Satanás. Irmãos, isso não é possível. Não é possível, isso é loucura. É loucura, são locubrações da mente dos homens loucos sem discernimento, porque nós não conseguimos pisar na cabeça de Satanás. Nós não conseguimos apontar o dedo na cara de Satanás, meus amados.
Porque a própria Bíblia diz que a nossa luta não está no âmbito carnal, de pegar físico, é metafísico, é no mundo espiritual. Por isso que as nossas armas, elas são espirituais. Por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito das nossas armas? É a verdade. A verdade, ela é abstrata, você não consegue pegar na verdade. Mas é uma arma que nós temos, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé. Observe que todas elas são abstratas, não são concretas. Como nós agora vamos pisar na cabeça de Satanás, meus amados? Não dá. Continuando aqui, né? Ele diz assim, portanto, já que a nossa luta não é carnal, é espiritual, não adianta tentar usar armas carnais, como ele colocou aqui, subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnia, difamação, processos. Nós estamos vendo tantos crentes processando os outros, nós estamos vendo tantos crentes processando outras pessoas. Que é isso? Perdemos a confiança em Deus, estamos recorrendo à justiça, coisa que a Bíblia nos advertiu que não deveríamos fazer, e é só o que os crentes estão fazendo. Então, estão usando as armas humanas, armas que não deveriam ser utilizadas. Eu coloquei aqui um apontamento dizendo, né, armas comumente usadas. Então, essas armas que a Bíblia está dizendo que não deveríamos usar, ou a revista, né, que não deveríamos usar, são as que mais estão sendo utilizadas hoje. O conchavo, as ameaças, as calúnias, as difamações, os processos na justiça, são as que mais estão sendo usadas. Continuando, meus amados, aqui no final, quando ele diz o conselho bíblico, qual é o conselho bíblico? Que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para o bom combate e vencermos, diga-se de passagem, vencermos. Tomar essa armadura, né? Tomar a armadura para que sejamos vitoriosos. Que armadura é essa, irmão David? Como diz aqui o texto de Efésios, né? Efésios do 13 ao 18. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. É assim, queridos. É assim que nós alcançamos as nossas vitórias, as nossas conquistas. Não é defamando, não é derrubando, não é colocando a justiça, não é maldizendo, não. É por meio dessa armadura aqui, da justiça, da fé, da verdade, da salvação, da espada do Espírito e da oração perseverante. Amém? Vamos avançar. O segundo subponto diz: a destruição das fortalezas. Nós estamos estudando o tópico, o segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo, e nós vimos que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós vimos que as nossas armas, elas destroem, a destruição das fortalezas. O texto ou a leitura diz: a Bíblia afirma que o mundo a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Portanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros milhares de males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, 14, 4, parte C. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Que tópico glorioso, meus amados, mas vamos lá. Quando diz aqui que o maligno já tem dominado o sistema deste mundo, ele é o cabeça do sistema caído deste mundo, e ele tem a sua forma de trabalhar, os seus métodos, como eu coloquei aqui.
por meio desses métodos, ele tem um alvo a atingir. O inimigo ele tem um alvo a alcançar. O inimigo ele tem um objetivo estabelecido. Qual é o objetivo dele? A destruição da igreja, como colocou aqui a revista. Ele trabalha contra o reino de Deus, ou seja, ele quer destruir a igreja. Ele quer aniquilar a igreja. A pergunta que eu faço é: por que o ódio de Deus, me perdoe, por que o ódio de Satanás em relação à igreja? Por que Satanás odeia a igreja? Primeiro, meus amados, porque a igreja é o representante de Deus na terra. A igreja é a imagem e semelhança do Senhor. Segundo, como eu coloquei aqui, porque a igreja é o agente que promove a salvação das almas. A igreja é o canal de Deus para alcançar as almas perdidas. A igreja é aquela que leva a mensagem poderosa da salvação. A igreja é escolhida por Deus como a responsável por tirar as almas das garras de Satanás, as almas do pecado, da destruição, arrancando-as da condição de alguém que está indo para o inferno e agora levá-las para o céu. É por isso que o diabo odeia a igreja, porque é por meio da igreja que vidas são alcançadas, quando a igreja leva a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quais são os métodos que o inimigo se utiliza para isso? Vamos ver? Ele coloca aqui, para tanto se opõe aos valores cristãos, disseminando o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Deu uma visão geral aí na sociedade que nós estamos, e veja se não é exatamente isso que nós estamos vendo, meus amados. E diga-se de passagem, esses aspectos ou métodos que o inimigo se utiliza, para destruir o mundo, isso está entrando na igreja, como está escrito aqui, esses métodos, a disseminação do ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade. Tudo isso, meus amados, infelizmente está se infiltrando na igreja e causando uma verdadeira destruição. Mas que Deus tenha misericórdia e que restaure a sua igreja, transforme a sua igreja e faça dela um forte exército contra as potestades, contra os príncipes e dominadores deste século, e o mundo seja impactado pela palavra do Senhor, meus amados. Continuando aqui, no final desse tópico, diz assim: contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Aqui, o instrumento de Deus. Enquanto nós vimos as estratégias de Satanás para destruir, enquanto nós vimos os instrumentos de Satanás para destruir o ódio, a corrupção, esses são os instrumentos: o ódio, a corrupção, a perversão sexual. Nós vemos aqui o instrumento de Deus para desfazer tudo isso. O que? A palavra de Deus. A palavra de Deus anula. A palavra de Deus transforma as fortalezas do diabo, destrói essas barreiras, destrói essas estratégias de Satanás, transforma por inteiro, meus amados. Um outro ponto que eu coloquei aqui: o diabo quer desacreditar a Bíblia por conta disso. Pelo fato de, por meio da Escritura, que a igreja leva a palavra de salvação. Por esta particularidade da palavra que salva, que resgata o ser humano, o diabo, além dessas estratégias que eu já falei sobre o ódio, sobre a perversão sexual, sobre a corrupção, ele quer trazer descrédito à palavra de Deus. Ele quer fazer com que a palavra seja desacreditada.
E infelizmente, irmãos, infelizmente, é o que nós estamos vendo, infelizmente, mas estamos aqui elucidando essas verdades, trazendo, revelando para nós essas verdades. Continuando, meus amados, continuando, o terceiro subponto diz assim, terceiro subtópico diz assim, a destruição dos falsos argumentos. A destruição dos falsos argumentos. E a palavra diz assim, no caso a revista, a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, não somente destrói as fortalezas, como nós vimos, mas também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios facciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias, que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse terceiro subponto é uma continuidade do entendimento do tópico anterior, que nós vimos aqui que o sistema está na mão de Satanás. Ele é o cabeça que rege esse sistema corrompido. E ele se utiliza, de estratégias para destruir não somente as pessoas, mas também destruir a igreja, destruir a palavra, trazer descrédito à Bíblia, que é por meio da Bíblia que o homem a fé é gerada dentro do homem e esse homem alcança a salvação. Só que agora o tópico está dizendo que Satanás se utiliza de premissas falsas. Para quê? Para afastar as pessoas da verdade. Lembra que ainda agora há pouco eu disse que Satanás ele tenta trazer descrédito a essa escritura, fazer com que os homens desconfiem da veracidade dessa escritura, e de fato meus amados. Então ele faz isso, tenta trazer descrédito à palavra do Senhor, afastando então as pessoas de Deus, da igreja, do conhecimento da Bíblia. Pode conversar com alguém e pergunta assim: qual é a tua visão em relação a uma igreja? Não, vou melhorar, faça o seguinte: o que você pensa dos pastores? Você vai ver a resposta e vai se surpreender, irmãos. E na resposta das pessoas você vai ver o quanto o inimigo trabalhou na mente das pessoas para afastá-las da verdade, da palavra, de uma igreja e assim sucessivamente. Então, esse tópico mostra aqui como o inimigo está trabalhando atualmente, além do que nós já vimos ainda agora há pouco. Ele colocou aqui o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias. O que seria o que seria o relativismo? O que seria o relativismo que o inimigo está se utilizando atualmente para afastar as pessoas da verdade? É que não existe verdade absoluta. O relativismo, de maneira simples, é isso. Eles estão pregando que não existe verdade absoluta. O que é certo para ti pode não ser certo para mim. Mas o que é certo para mim pode não ser certo para ti. Ou seja, não tem uma verdade absoluta. Coisa que na verdade é contrário ao que diz a Escritura. Na verdade é que existem absolutos e nós os encontramos na Bíblia Sagrada. Mas só que esse pensamento do relativismo vem desfazendo essa questão do absolutismo, que não existe coisas absolutas. Com relação ao pecado, poderíamos ver. É bem verdade que vai entrar aqui no aspecto do relativismo mesmo, Então, muitos hoje não têm mais pecados que antes eram, hoje já não é mais. Porque houve uma
relativização. Por exemplo, o homossexualismo ou o amor homoafetivo, de homem com homem, mulher com mulher. Há pastores que estão aprovando isso, coisa que a Bíblia desabonou, desaprovou. É algo horrível aos olhos do Senhor. Mas hoje nós vemos pessoas religiosas aprovando isso, dizendo que Deus está se importando com o amor que elas sentem umas pelas outras. Mas não é a verdade. Mas isso está acontecendo por conta do relativismo. Ele se utiliza também aqui, meus amados, do ateísmo, né? Pessoas cada vez mais desacreditando que existe Deus. Os ateus trabalhando diuturnamente para influenciar pessoas em dizer que Deus não existe. Tudo foi obra do acaso, tudo foi obra da evolução. Não existe um Deus que criou todas as coisas. E isso está sendo cada vez mais disseminado, meus amados, pelo inimigo. Para quê? Para que as pessoas se afastem da verdade, do conhecimento da verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como a verdade é que liberta, e Satanás sabe disso, ele tenta afastar as pessoas desta verdade. Por meio do quê? Do ateísmo, que é a crença, né? Parece contraditório, a crença de que não existe um Deus. Do relativismo, principalmente com relação à pernicidade do pecado, a gravidade do pecado. Estão tirando o peso do pecado e fazendo com que pecado se torne comum, porque já não existe mais verdade absoluta. Ele está trabalhando também por meio do secularismo. O que seria isso, o secularismo? É fazer os homens amarem mais o mundo do que as coisas espirituais que procedem de Deus. Então as pessoas estão secular. Ela já não tem mais ânimo para ir para uma igreja, ela não tem mais ânimo para ir para um culto, ela não consegue mais se envolver no evangelismo, nas missões, ela já não se doa, ela já não se deixa ser usada por Deus. Está amando o mundo, o secular, o materialismo. É o que nós estamos vivendo, é a nossa realidade. É assim que o inimigo está trabalhando. Avançando, meus amados, o secularismo, o marxismo, que é praticamente a união de tudo isso que eu estou falando, e as heresias, que é a verdade distorcida. O inimigo está pegando esta palavra essa que nós estamos estudando e dizendo que ela é palavra de Deus, que ela é inerrante, infalível, que ela é eterna, que ela é poderosa, como nós estamos estudando. Ele pega esta palavra e distorce, como ele sempre fez. Ele fez com Adão e Eva. Não é bem assim como Deus falou. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão ser como ele. Olha só como o inimigo pegou aquilo que Deus havia falado e distorceu. Na tentação de Jesus, ele pega textos da Bíblia. Olha, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então o inimigo se utiliza da Bíblia, ou seja, da Bíblia de maneira distorcida, que no caso são as heresias. Só que além desses que a revista pontuou, eu coloquei outros, meus amados. A teologia da prosperidade. Tudo isso são estratégias, métodos de Satanás para afastarem os homens da verdade. O inimigo sabe trabalhar, meus amados. Diferentemente de como muitos pensam, achando que o inimigo é bobo, ele sabe trabalhar. Ele sabe como maquiar a coisa, de maneira que muitos pensam que estão numa igreja bíblica, que estão numa igreja que vai para o céu, quando na verdade não estão, mas tudo o trabalhar do inimigo. Por quê? Porque são atraídas pela teologia da prosperidade. Interessante que eles acham texto na Bíblia que respaldam essas coisas, meus amados, mas Cristo nunca morreu naquela cruz para nos fazer ricos nesta terra. Cristo morreu naquela cruz para nos fazer ricos no céu, para nos dar a salvação. Então está aí muito disseminado a teologia da prosperidade. Está aí, você há de convir comigo que a mensagem coaching é uma mensagem que está em voga, é uma mensagem que está na alta.
mas é uma mensagem que não confronta o pecador com seus pecados. É uma mensagem que faz com que as pessoas não pensem na sua condição ou estado de pecado, de miséria, mas sejam massageados. E nesse massageado ego da carne, uma mensagem antropocêntrica, o homem no centro da mensagem, colocando a Deus apenas como um gênio da lâmpada que vai abençoando. Quando na verdade o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem, queridos, é a salvação da sua alma. Coisa que a mensagem coaching não prega, porque para ter a salvação, diz a palavra, é necessário arrependimento. Mas arrepender-me de quê, se a mensagem coaching não expõe o meu pecado? E uma outra estratégia, meus amados, é as falsas curas, falsas profecias. Hoje está, meus amados, como nós dizemos aqui no interior, semeado, está cheio de falsos profetas, falsas curas, falsos milagres, falsas profecias. E é cumprimento da Escritura, irmãos. É cumprimento da palavra de Deus. O próprio Cristo diz que surgiriam falsos profetas, que é o que nós estamos vendo hoje. Mas as pessoas estão anestesiadas. As pessoas estão sonolentas, pesadas, e não conseguem perceber, que dirá reagir. Não conseguem, mas Deus está falando comigo e com você nesta manhã, para que nós sejamos despertados, meus amados, a viver em plena verdade e não caímos no engodo de Satanás. Aqui no finalzinho diz assim: o método cristão para anular esses sofismas. O que seriam esses sofismas? O ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, as heresias, a teologia da prosperidade, a mensagem coaching. Então, quais são os métodos cristãos para desfazer todos esses sofismas? A persuasão por meio da verdade, da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não tem como característica a espada agora vai guerrear. Não somente cortar, dissipar, não somente prescrutar, como diz a Escritura, mas agora guerrear. Porque a espada, que no caso é a palavra de Deus, tem um aspecto de ataque. Por meio da Bíblia nós atacamos. Por isso que o texto da revista está dizendo que nós vamos desfazer esses sofismas pela persuasão da palavra de Deus. Nós vamos combater tudo isso com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto subponto, meus amados, dessa lição diz assim: a destruição de toda a altivez. Diz assim a leitura: o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, olha só, irmãos, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, parte C. Então, a palavra traz a destruição a toda a altivez. O orgulho, a prepotência, a arrogância, elas são quebradas pelo ensino da palavra de Deus. Elas são aniquiladas pelo ensino da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o ponto interessante que esse tópico diz é que o inimigo ele trabalha na mente das pessoas. Que tenhamos cuidado, meus amados, com as setas que o inimigo lança contra a nossa mente, para que nós estejamos atentos, meus amados, para que nós estejamos atentos em relação a esses ataques, de maneira que nós estejamos protegidos em relação à nossa mente contra os ataques de Satanás. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. A Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos torna humildes. O primeiro subponto diz: Deus aborrece a soberba. A leitura diz: a Escritura declara que Deus
resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Isso significa que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda, humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achegará a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, em rápidas palavras, eu quero deixar no card aqui em cima, porque nós já falamos de maneira exaustiva a respeito dessa questão da humildade. Então, confere lá, clique nesse cardzinho aí, né, e você vai ser redirecionado para essa aula. Mas, pontuando aqui para nós a respeito dessa questão da humildade, Deus aborrece a soberba. Então, em Provérbios 15:33, diz assim, que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a destruição. Como disse aqui a lição, né, Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas abençoa os humildes. Se comunicando o que Tiago falou com o que está em Provérbios, que a humildade precede a honra, mas a soberba, né, precede a destruição. Ou seja, quem age de maneira soberba tem como fim a destruição, mas quem age de maneira humilde tem por fim a exaltação, a honra, o reconhecimento. Nesse mesmo aspecto, em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, bendito seja o nome do Senhor, a Bíblia diz assim: aquele que se humilha será exaltado. Eu já falei lições anteriores que esse texto ele é mal interpretado quando diz assim, ou as pessoas assim interpretam. As pessoas interpretam assim: os humilhados serão exaltados. Não que isso não aconteça, que os humilhados sejam exaltados, mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo aquele que se humilha, ou seja, é uma atitude voluntária própria do homem. Ele tendo a atitude, ele decidindo em viver uma vida de humildade. E não um terceiro que humilha, mas ele mesmo se humilha. E a Bíblia está dizendo que quem tem essa atitude de humilhação, né, é exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia nos leva a sermos parecidos com Jesus, ou seja, ter o caráter de Cristo, o mesmo procedimento de Cristo, que é o nosso próximo tópico da nossa lição. Então vamos lá, o segundo subponto diz: Cristo é o nosso exemplo de humildade. Continuando, a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória. Imagine, irmãos, o próprio Deus deixando a sua glória. Continuando aqui a leitura, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que deveríamos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Olha só, Cristo ele lavou os pés dos discípulos e disse que eles deveriam fazer aquilo, ou seja, ele estava se humilhando. Imagine, irmãos,
Deus, no seu trono, na sua glória, ele se despojou, ele abriu mão, veio a esta terra e foi no mais baixo dos níveis, ou seja, lavar os pés dos seus discípulos. Ele fez isso, sendo Deus, mas deixou a ordem: vocês que se dizem discípulos meus, façam isso. Não que nós venhamos lavar os pés uns dos outros, mas aplicando sejam humildes, sejam servos, sirvam, sejam humildes, andem em humildade, vivam como eu vivi, faça como eu fiz, pratiquem o que eu pratiquei, porque Cristo é o nosso exemplo, ele foi humilde e nós precisamos ser humildes também, meus amados. Continuando, Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que deveríamos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Qual é o padrão para nós, queridos? Cristo. Qual é o padrão que devemos seguir? Cristo. É por isso que, quando eu ensinava os adolescentes na escola bíblica dominical, eu dizia: quando você estiver diante de uma escolha, pergunte o que Jesus faria. Quando você estiver diante de uma situação, pergunte o que Jesus faria, porque Cristo é o nosso padrão. É Ele que nós temos que imitar. É Ele que nós temos que ser parecidos. É com Ele que temos que ser parecidos, queridos. Com Cristo. Com Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro subponto da lição, que diz: a humildade é uma virtude cristã. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que, para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se desportar, a pessoa tem que se portar com humildade. Isso está em Mateus 18:4. Assim, somente a genuína conversão, olha só, é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Lembra que eu disse, irmãos, que não adianta viver de vida camuflada, com a capa, porque se assim vivemos, nós não teremos, a humildade necessária para alcançarmos o céu. Se nós estamos vivendo numa fantasia, se nós estamos vivendo em uma dupla personalidade, significa que a verdadeira conversão não chegou no meu coração. E se a verdadeira conversão não chegou no nosso coração, que dirá sermos humildes? É impossível, irmãos. Como está dizendo aqui a lição. Ela diz assim: assim somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como digno de vocação com que fortes chamados. Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Olha só esse conceito interessante. Humildade significa portar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa, se não for purificada pela palavra de Deus, não pode ser verdadeiramente humilde. Não consegue ser verdadeiramente humilde aquele que não tem um encontro com o Senhor verdadeiramente. Aquele que não foi transformado pelo Espírito Santo não consegue ser verdadeiramente humilde. Eu pontuei dizendo aqui, meus amados, no natural é impossível viver os princípios descritos na Bíblia Sagrada. É impossível. Por isso que é necessário, para nós termos uma vida de humildade, de fato, como Cristo teve, nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo, que gerará em nós essa transformação, esse arrependimento.
e a partir disso temos uma vida humilde, é impossível no natural nós conseguirmos viver segundo a Bíblia diz. Porque os princípios que o Senhor nos diz, nos coloca como um caminho a ser seguido na sua palavra, não conseguimos pelo natural. Tem um texto interessante de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, acompanhe comigo, anote aí também. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vou já achar aqui, meus amados, em nome de Jesus. Filipenses 2, 3, diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Olha só o conselho bíblico. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Olha o conselho bíblico. E me diga se isso, humanamente falando, é possível considerar o outro superior a mim. Porque o que diz o sistema do mundo, o que diz a natureza carnal, seja o primeiro, seja o destaque, esteja nas primeiras filas, vença, né? Derruba a pessoa, inventa coisas para tirar ela da linha da reta para você chegar. É isso que diz o sistema do mundo e o coração corrompido do homem. Mas o conselho bíblico, que não é atingido pelo natural, mas somente por aquelas que realmente tiveram encontro com o Espírito Santo, olhar para as pessoas e ver elas como superiores. Olhe para a cena de Jesus lavando os pés dos homens, sendo Ele Deus, agachado, prostrado, lavando os pés dos seus discípulos. Ele olhando de baixo para cima, não com altivez, olhando de cima para baixo, não, olhando de baixo para cima, considerando os outros superiores. É fácil isso, irmãos? De maneira nenhuma. No natural é impossível. Só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós possamos clamar para que esta presença do Espírito se derrame cada vez mais em nossa vida. E nós sejamos, ó queridos, inundados por essa presença. Amém? Nós vamos aqui para a conclusão. E a conclusão diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição da revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje. Essa foi a reflexão que Deus colocou no meu coração. E eu espero que o Espírito de Deus aí desse lado tenha falado poderosamente na sua vida e que nós a cada dia sejamos transformados. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe, e eu espero você na próxima lição, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.